O que eu queria te perguntar, Thunder, a gente começou o assunto, né, falando que ela achava cafona esse título de rainha do rock, realmente é, mas ela aceitava ser chamada de tia, né? Ela falou, tia, eu aceito. Tem uma entrevista que eu revi dela com a época, ela falou, tia, eu até gosto de ser tia e tal, porque o que me parece uma faceta conselheira, né? A tia é meio que aquilo, ela não se envolve tanto, ela não tem preocupações de mãe, né? É. Então ela disse, se você quiser seguir, tudo bem, se você não quiser seguir, dane-se, né? O seu pai que se resolva com você. Eu quero só reforçar uma coisa antes da gente conseguir seguir o assunto e muito seriamente. A Rita Lee era isso tudo mesmo? Porque, por exemplo, o Instagram tá cheio de Rita Lee hoje. O Facebook, a internet, só se fala em Rita Lee. Rádios que se combinaram com a extrema-direita, etc., estão se rendendo aos pés de Rita Lee e falando bem dessa mulher que sabia que teria homenagens de políticos, do qual ela sabia assim, eles não vão no meu velório, porque eles sabem que eu posso chegar lá, levantar e vai aí, ela disse isso no trecho Profecia do livro dela. Rita Lee era isso tudo ou tem alguma coisa a mais que a gente não sabe? E você podia falar para a gente agora? Eu acho que a Rita Lee era muito mais do que a gente conhece, sem dúvida, não tem como, lógico que sim. Eu conheço o assunto Rita Lee com alguma profundidade, porque eu ouço Rita Lee desde quando eu era criança, quando ela tinha os Mutantes. Eu lembro de vê-la no festival, de pedir para minha mãe me acordar para assistir os festivais. Eu pedia para minha mãe me acordar, os festivais passavam à noite, eu era muito criança mesmo, tinha 6, 7 anos. Eu pedia para minha mãe me acordar, e eu lembro de assistir Os Mutantes com Gilberto Gil, né? Isso é muito marcante. E os Mutantes, eles tinham uma qualidade muito incrível, que eles eram do rock and roll, eles eram psicodélicos, mas as crianças adoravam, porque eles usavam fantasias e tal, e eles eram muito engraçados, eles eram muito carismáticos. Então, os Mutantes eram venerados tanto pela juventude quanto pelos mais jovenzinhos mesmo. Eu lembro de ver a Rita Lee e o Arnaldo Batista no programa Hebe Camargo, levando a certidão e rasgando a certidão de no programa. A Rita Lee, porque era para ela compartilhar a felicidade, né? Aí eles viraram lá e rasgaram. era uma coisa muito louca, assim. Então, assim, desde então eu conheço a Rita Lee. E aí, assim, isso foi crescendo, porque nos anos 70 eu já era um jovenzinho, um adolescente, eu adorava rock and roll. Tudo que eu queria era ter uma banda de rock and roll, e a Rita Lee veio com a maior banda de rock and roll do Brasil, que era a Rita Lee Tutti Frutti, com discos maravilhosos. Atrás do Porto tem uma cidade, de 1974, eu acho. Daí veio Fruto Proibido. Fruto Proibido tinha Ovelha Negra, gente, Ovelha Negra. E assim, desculpe, mas eu era adolescente e eu era Ovelha Negra da família. Eu era um moleque que tocava violão, eu era o cara que não queria estudar, eu era o cara que saía de bicicleta, sujava a bicicleta no barro de propósito, eu era o rebelde, eu era o rebelde, eu era o rebelde. Então eu me identificava muito com a música, né? Assim, fora o fato de que a música é realmente espetacular, né? É uma conjunção ali, né? O Luiz Carlini sonhou com aquele solo um dia antes de gravar, sabe esse tipo de coisa? É muito foda. Esse tal de rock and roll é a minha cara, bicho. É sensacional, é maravilhoso. Então, assim, os discos foram se sucedendo e eu fui acompanhando a Rita nessa evolução do rock, né? Todo mundo, quando ela saiu dos Mutantes, falou assim: agora acabou a Rita. Não, não. Ela lançou um disco solo em 1970, chama Build Up, que é maravilhoso, é tropicalista, é moderno, tem participações especiais. Tem uma música lá que chama-se Tempo Nublado, é a coisa mais linda. Então, musicalmente, a Rita Lee foi só acrescentando. Quando ela entrou no lance de falar assim: quer saber? Vou fazer meu trampo com Roberto de Carvalho. Rita Lee. Rita Lee. E aí, bicho, é sucesso atrás de sucesso, gente. Vocês não eram nascidos, entendeu? Mas vocês conhecem Lança Perfume.
Vocês não eram nascidos, mas conhecem saúde. Assim, é hit atrás de hit. Venenosa, né? É foda! Rita Lee, ela Venenosa. continuou. E nos anos 80 se tornou a maior cantora do Brasil. Porque, infelizmente, a gente perdeu a Elis Regina. A história dela com a Elis é maravilhosa, porque eles torciam o nariz para ela. A Elis fez a passeata contra as guitarras. Rita Lee empunhava uma com os Mutantes. Mas, assim, a conjunção é muito louca, né? Porque foi a Elis Regina que foi lá na cadeia visitar a Rita e falou pro delegado: ô, seu filho da puta, você tá vendo que ela tá grávida, ela vai sair daqui hoje. Foi a Elis Regina. E daí elas ficaram super amigas. Porque não dá para não ficar amigo da Rita Lee, entendeu? Todo mundo adora a Rita Lee. Caetano adora a Rita Lee, Gilberto Gil adora a Rita Lee, Maria Bethânia adora a Rita Lee, a Gal Costa. Todo mundo gosta da Rita Lee, cara. E eu amo a Rita Lee. Quando a Rita Lee começou a fazer televisão e rádio, né? Ela começou a fazer rádio, lembra? No 89 FM, no final dos anos 80, ela tinha um programa de rádio onde ela podia falar o que ela quisesse, era um programa revolucionário, maravilhoso. E ela zoava o barraco. Aquilo acho que talvez tenha sido uma bela ponte para ela ir para a MTV fazer o TVzão, né? Depois ela fez o programa na GNT, né? Que também era foda. Ela, a Fernanda Young, a Marisa Hort. Foda, bicho! E a Rita Lee, assim, sempre conquistando a gente e sempre muito, muito presente nos pitos a classe política, né? A gente sabe que ela era de esquerda. Desculpa aí se tiver algum bolsominion de merda por aqui. Você vai ter que engolir essa verdade, porque ela era de esquerda. Sim. Ela se manifestava nos shows, inclusive, sobre isso. Então, assim, ela sempre vinha com os grandes toques, né? Era feminista antes de feminismo ser assunto. Se você pegar as músicas dos anos 70... Luz del Fuego é um hino a uma heroína do feminismo. E ela gravou esse disco em 75, bicho. Não tinha um programa lá, TV Mulher ainda, entendeu? Com a Maria Gabriela. A Rita já falava sobre isso. Então ela sempre foi assim essa figura cultural e política importantíssima, né? Ela formou várias gerações, né, de pessoas e ela empoderou mulheres, né, bicho? E ela não tinha essas babaquices que algumas pessoas da nossa geração teve, entendeu? Eu já fui muito babaca também, sabe? Já fui babaca, pacas. Já fui babaca. Assim? Babaca, já fui muito babaca de ter preconceitos, bestas, de ter sido homofóbico no passado, sabe assim? Isso é uma coisa que... Puta, eu tive que me construir, cara. Eu tive que entender o que estava acontecendo e sacar que aquelas piadas não tinham a menor graça e que já não cabiam mais. Isso, assim, já faz um bom tempo, mas, assim, eu lembro da minha adolescência sabe, de rir de umas piadas que não fazem o menor sentido, entendeu? E, assim, a Rita Lee sempre dava esses toques, entendeu? Então ela sempre foi um norte para todo mundo, não é só para as mulheres, para os jovens, para as pessoas que a ouviam e que prestavam atenção nas letras dela, que eram muito inteligentes.